Olá pessoal, doutora Maximiana aqui e hoje a gente vai falar sobre odontosecção. Pois é, tem que fazer, não tem? Eu já disse em outro vídeo que tem horas que só odontosecção salva. Mas como fazer odontosecção? Aí vão algumas dicas que vão te ajudar a fazer a odontosecção com sucesso e você ser feliz e ter uma exodontia feliz, tá bom? Então vamos lá. Temos alguns tipos de odontosecção a depender do tipo de morfologia do dente, ou seja, quantidade de raízes, por exemplo. Num dente que a gente tem duas raízes, a gente sabe que a gente vai ter que separar entre raiz mesial ou distal, no caso, por exemplo, de um molar inferior, ou vamos supor que seja um primeiro pré-molar superior. A gente sabe que temos uma raiz vestibular e uma raiz palatal, e a gente vai ter que dividir elas entre raiz vestibular e palatal, ou seja, um corte no meio do dente que divida essas duas raízes. E no caso de um dente que tem 3 raízes, a gente vai ter que separar as 3 raízes. Como? Ou em formato T ou em formato Y. Ai, doutora, é muito simples, isso já ouvi na faculdade. Isso aí, pra mim, não é novidade. Na hora a gente se embanana, dá dúvida, o que acontece? Por que vocês erram? Onde que tá o X da questão, tá? Eu trouxe um modelinho hoje para facilitar para vocês. Vamos assim, fazer de conta que essa daqui, que é uma MaxiCut, né? Na verdade, vamos supor que ela seja a tua broquinha 701 ou 702, tronco cônica. E esse aqui seja o dentinho que você precisa extrair. Um molar inferior, onde a gente tem uma raiz mesial e uma raiz distal. O que a gente tem que... O que vocês fazem quando vocês começam a fazer odontosecção? Vocês estão lá com a broquinha de vocês assim, ó. Não, o movimento é esse, tá, gente? Superior, inferior, superior, inferior. Porque se você ficar só parado, a chance de cortar o dente vai ser menor, vai demorar mais para cortar o dente, tá? E você realmente precisa ganhar aí movimentação na broca para ter um movimento da broca efetivo. Você pode também fazer alguns movimentos assim, ó. Antero-posteriores também, tá? Para ajudar a cortar essa parte do esmalte, isso no caso de um dente que tem a coroa ainda, para cortar o esmalte de forma mais fácil. Então o que acontece? A broca de vocês fica só aqui em cima. Vocês não aprofundam a broca até a região de furca. E para ter uma odontosecção que seja efetiva, a sua broca tem que vir até aqui, na região de furca. Então, quando você começa a cortar, não fica só na coroa. Lembra, pela anatomia dentária, que a gente tem as alturas dos dentes, das raízes, e aí você vai ver a sua altura de sua broca e você vai perceber que você vai entrar quase toda ela para conseguir cortar o dente, tá bom? A broca tem que ser de preferência longa, mas mesmo seja de alta rotação ou de baixa rotação, é mais fácil ainda porque você consegue mudar a altura da broca na própria peça de mão, mas a sua broca tem que ir até a região de furca para você realmente conseguir o quê? Fazer uma odontosecção até onde? Até aqui. Isso significa o quê? 3/4 da coroa, aproximadamente. Você vai deixar essa pontezinha de coroa aqui no final, para que você depois vá lá e entre com sua alavanca ou seu elevador, né? Que algumas pessoas gostam de falar elevador, outras gostam de falar alavanca, tudo a mesma coisa. Você entra com o seu elevador reto, Selgin reto, entra no meio deste corte que foi até aqui na região de furca, e aí então você cliva o dente. E aí a chance de você clivar na posição certa é muito grande. Ah, mas é uma raiz residual. Não tem problema, você vai ter que entrar menos com sua broca. Mas lembra que seu objetivo é chegar na furca, ou melhor, passar um pouco da furca. Ah, mas se pegar um pouquinho do osso aqui, não tem problema. Não tem problema chegar no osso, tá bom, gente? Voltando então aqui, esse casinho é um molar, né? A gente tem 2 raizinhas, você faria então uma odontosecção reta. Vamos supor, hipoteticamente, que ele seja um dente de 3 raízes. Então, provavelmente você pode fazer o quê? Ou um Y. Você pode fazer a sua odontosecção assim. Se tivesse aqui, vamos supor que fosse uma raiz palatal. Aí a gente faria o quê? Uma odontosecção em Y ou em T. Tá? Então você faria o quê? Essa odontosecção aqui na raiz, separando a raiz vestibular, disto vestibular e a mesio vestibular, e essa odontosecção aqui, ó, separando a raiz palatal das raízes vestibulares. Quando usa um, quando usa outro? Vai depender da anatomia do dente. Aí realmente é uma coisa que varia muito, é de você olhar para sua raiz, ver realmente qual a técnica que tá pedindo, qual técnica a raiz, o formato mesmo da raiz está pedindo. Tem horas que eu faço Y, tem horas que eu faço T. A dica principal é essa. Lembre que
A sua broca tem que chegar nessa região, senão na hora de clivar, você não vai conseguir clivar o dente certo. Aí você vai começar a ter quebra de coroa, coroa vai se tornar uma raiz residual bem profunda e cada vez vai dificultando mais o seu procedimento, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado. Foi uma dica super simples, mas que vocês deixam passar batido. Então não deixe mais. Fique de olho no comprimento da sua broca e a profundidade da sua odontosecção, que você vai se dar bem, tá bom? Grande abraço, até a próxima!